Então, a gente vai falar sobre técnicas de meditação. Nós separamos algumas técnicas, é interessante colocar. Depois a gente pode debater, conversar sobre isso e outros assuntos também, se couber. E antes eu estava pensando aqui, será que eu vou abrir? Eu nunca vi, aí entrou no livro do Fonte Viva, um pedacinho da frase que eu vou colocar aqui, que eu acho que cabe muito bem nessa hora, sobre o assunto, que é fermento espiritual. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual, com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos aguardam a atuação mental inevitavelmente. Continua, mas acho que daí a gente já consegue perceber a inteligência de Deus, né, do nosso Pai, que é com a meditação que nos envolve, ela aprimora tudo, né? Agora vamos ver como que eu vou passar. Se eu não conseguir passar, eu passo aqui, tá? No celular. Então, como que é a palavra meditação? É meditare, vem do latim, significa estar... Ótimo, obrigada. Significa estar em seu centro, desligando-se do exterior, e imergindo a sua atenção em si mesmo. Então, eu estava até, por um momento, eu estava procurando a diferença de meditação e relaxamento, que eu já vou colocar para vocês. Que é diferente, lá embaixo, lá na frente, na verdade, a gente vai falar sobre um pouquinho de relaxamento, que é diferente de meditação, que é tudo muito bom, por sinal. Na visão espiritualista, são conjuntos de processos mentais com o intuito de se desligar do mundo material a fim de acalmar a mente e estabelecer uma relação com elementos divinos. Aí pode passar, Itamar, por favor. A meditação provoca mudanças significativas na atividade cerebral, na estrutura do cérebro. Aqui estão alguns pontos principais sobre como isso acontece. Atividade da meditação, tem as ondas cerebrais, ela muda com o aumento alfa, teta, beta, e, na verdade, quando a gente faz o relaxamento, a gente, entre aspas, educa, aprende a equilibrar as nossas ondas cerebrais de uma maneira que a gente consegue um maior equilíbrio mental no nosso cérebro. A meditação, todas essas técnicas que nós vamos colocar aqui, mais algumas, que várias, existem várias, a gente não colocou todas, nem tem condições, é muita coisa, tudo é muito bom, mas ela ajuda a atividade das ondas cerebrais também. Tá? Deixa eu colocar. Vamos lá para o outro. A meditação ativa áreas do cérebro relacionadas à atenção, autoconsciência e empatia, como o córtex pré-frontal. Ao mesmo tempo, as áreas relacionadas ao estresse, com a amígdala, mostram uma redução na atividade. A gente observou também que, conforme nós falamos, cada tipo de meditação, ela trabalha, entre aspas, posicionamentos de saúde também. Então, alguns trabalham mais os chakras, outros trabalham as amígdalas. Na verdade, todas trabalham tudo ao mesmo tempo. E quando a gente faz uma meditação mais completa, nós colocamos vários tipos de meditações dentro daquelas que já existem. Vamos lá. Próximo, por favor.
Mudanças cerebrais. Aí a gente mostra aqui o movimento do cérebro, né? Praticantes regulares da meditação podem experimentar alterações na estrutura cerebral. E aí mostra como está o desenho, né? As funções de cada órgão, inclusive do cérebro, e como funciona. Tal como a densidade da matéria cinzenta em áreas associadas à memória. Tem uma parte lá, que nem foi isso que a gente colocou, mas eu lembrei agora do Sérgio Felipe, lembra que eles falam sobre glândula pineal? A gente já ouviu palestras dele, e ele fala sobre essa parte cinzenta, as pessoas que meditam, que ele vê e sabe as pessoas que fazem meditação pela cor, né? É interessante também. Pode passar, por favor. Então, isso que eu coloquei, né? A redução do estresse, fazendo a meditação, e pode levar a uma diminuição nos níveis de cortisol, hormônio do estresse, contribuindo para um estado geral de bem-estar. Pode passar, Itamar. Conexões neurais. A meditação, ela estabelece as conexões neurais, melhorando a comunicação entre as diferentes regiões do cérebro, que pode resultar num maior clareza mental, maior clareamento. É uma limpeza, na verdade, né? Com a prática, você vai ficando uma clareza mais limpa da situação, né? Controla várias atividades. Para ilustrar, colocamos aqui o mapa, que é o nome que a gente colocou, é um mapa cerebral. Eu achei uma parte dele bem maior, e procurando aqui eu achei, e acho que era legal depois a gente colocar até para explicar como funciona, a grosso modo, o nosso cérebro. Quando nós estamos acordados, nós estamos em beta, que é agora como estamos, prestando atenção no que está falando. Normalmente não estamos com sono, estamos vibrando num nível de 14 a 21 frequência vibratória, tá? Nossa frequência vibratória vibra em beta de 14 a 21, tá? Quando nós entramos no estado meditativo, nosso nível de frequência tende a baixar. Ele funciona e vai oscilando de 7 a 14. As ondas que eles chamam, eles ficam assim, oscilando o tempo todo. Uma hora você está muito compenetrado, se for uma meditação guiada, e você está prestando atenção, está bem, a sua frequência chega uma hora que fica bem lenta, assim. Numa hora você sai. Poxa, não consigo me concentrar. O pessoal fala, não sou médium. Não é mediunidade. É diferente da mediunidade. Quando você faz uma meditação ou um relaxamento usando todos os seus sentidos, você vai visualizar. Você não vai sentir nenhum tremor, você não vai ter nenhum tipo de mediunidade na hora, porque você está focada em meditar. Claro que vem... Tem, Paulinho, já vou deixar só um minutinho. Claro que vem insights, mas esses insights é porque nós todos somos médios, já entra, porque as pessoas sempre misturam, é um curso de mediunidade? Não. A meditação é um exercício mental, que, na verdade, do jeito que você pratica a sua musculação no corpo, é um músculo do seu cérebro que você vai educando
entre aspas, para que ele se afine no objetivo que você precisa, quer, e é o seu foco. Então, ele oscila de 7 a 14 quando você está em alfa, que você já baixou o seu nível de frequência cerebral. Outra coisa importante para colocar, antes do Paulinho perguntar, é o seguinte: quando você vai variando esse nível de frequência, que você está em beta, em alfa, você chega em teta, que é a parte já de hipnose, e delta, que chega uma hora que as pessoas estão em coma, você não perdeu a consciência completa. Você está variando de 0,5 a 4, que está em delta. Então, é interessante também você tomar conhecimento que quando você vai baixando o seu nível de frequência, por exemplo, existe uma técnica de como dormir bem. Nessa técnica, você vai usar o maior para o menor. Porque, como está aí, é o maior, 21, você vai usando a técnica, vai se colocando, vai respirando e vai baixando o seu nível de frequência até chegar no nível 14, que é o seu sono, que dentro desse sono varia o seu alfa. Por sua vez, varia de 7 a 14. Quando você tem outra técnica lá na frente, que nós não vamos falar hoje, por exemplo, a gente não vai falar, mas é interessante colocar como exemplo, quando a gente coloca esse relaxamento ou na meditação, você está querendo se manter acordado, que não é o caso de uma necessidade. Você está dirigindo e você quer se manter acordado, você está com muito sono. Então, você conta do menor para o maior. Esse é interessante colocar, sim. Por quê? Você pode aplicar essa técnica depois que você aprender, até no meio do trânsito, você para no acostamento, isso evita acidentes. Teve uma época que a gente pensou em colocar essa técnica para as escolas de motoristas, porque hoje, quantos acidentes não teriam sido evitados se muitas pessoas não conhecessem essa técnica de como manter-se desperto? Que é interessante, né? Ah, Paulinho, pode perguntar. Verdade. Tem uma série do Divaldo que ele fala de visualizações terapêuticas. Seria isso que você falou, de não ser mediunidade, de ser uma coisa física consciente, né? É por aí? É por aí, sim. A Joana, ela tem um livro só de meditação, colocamos até uma foto desse livro aqui mesmo, na apresentação, um pouquinho mais lá na frente. Tá bom? Quer perguntar mais alguma coisa? Posso ir? Não, era só isso. Obrigado. Dentro desse plano básico e o plano teta, já não é dentro da meditação, já são frequências cerebrais que acontecem, às vezes, não de forma espontâneas, que é o delta e o teta. O alfa e o beta é onde nós estamos falando agora. Pode seguir, Tamar, por favor. Então, temos vários tipos de meditação. A gente colocou alguns, vamos passar, dar uma lidinha. E se alguém quiser colocar alguma coisa ao mesmo tempo, pode colocar aí, a gente tenta responder, né? A gente não sabe tudo, mas outras pessoas... boa tarde, Beth. Bem-vinda. Obrigada. Meditação budista. É a meditação usada na prática budista. Ela inclui qualquer tipo de meditação que venha como meta última a iluminação. Tem como objetivo mental e objetivos e os benefícios. Pode passar, Itamar. Ajuda a lidar com a depressão, a ansiedade, a reduzir o estresse, melhora o sono
e, em alguns casos, até mesmo tratadores. Tá? Pode ir para a próxima. A meditação guiada, ela é orientada por uma pessoa, por um guia. É uma forma muito interessante de começarmos, né, a praticar a meditação. Por quê? Porque ela envolve formação de imagens, sensações mentais de lugares, situações, cheiros, sons, texturas, e tem como objetivo conduzir a mente para um estado meditativo. Foi feita uma pesquisa, não me lembro exatamente qual foi o livro, mas na época que nós ministrávamos curso, eu achei essa parte, que quando a gente usa os sentidos em forma de imagem, cheiros, sons, e estamos fazendo alguma técnica, relaxamento com técnicas, ela tem uma tendência muito maior a se concretizar. Eu acredito que daí foram, nessas outras meditações, que também nós vamos falar, muitos desses cientistas usaram isso, usaram essa parte. Eu acredito que é bem por aí mesmo, tá? Então, pode passar, tá, Mari? A próxima eu falei dos benefícios, né, que a meditação guiada faz, que ela trabalha o controle da respiração, isso resulta em umas melhores questões relacionadas à mente, ela é capaz de desacelerar a frequência cardíaca e a respiração, reduzindo os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Um dos exemplos da meditação guiada é a que nós vamos falar agora, que é a meditação dos anjos. Que ela é uma prática espiritual que tem como objetivo conectar-se com a energia dos anjos e receber suas mensagens e orientações. É uma forma de meditação guiada que nos permite entrar em contato com o reino angelical e receber insights e inspirações divinas. Visualizamos a presença dos anjos ao nosso redor e imaginarmos uma luz brilhante e reconfortante nos envolvendo, nos protegendo e nos guiando. Tem como objetivos ajudar a fortalecer a conexão espiritual com o universo e com o eu interior. A próxima técnica de meditação que nós vamos colocar agora é a meditação dos chakras, que vocês também conhecem, normalmente é muito usada, que equilibra os centros de energia do corpo, né? Ela é praticada com visualização, cada chakra é visualizado, saudável, promovendo uma harmonia e um bem-estar. Temos os benefícios, que são a clareza mental, bem-estar emocional, desenvolvimento espiritual, sentimento de conexão, melhora da memória e do aprendizado. Essa imagem aqui, achei maravilhosa, esse mantra com cada chakra, e achei assim bem completo, bem legal mesmo. A meditação Zen, ela também é chamada de Zen, é uma prática do budismo, enfatiza a postura e a respiração. Ela é praticada sentado, numa almofada, se chama Zafu, com as pernas cruzadas, a coluna ereta, e a atenção é focada na respiração e na observação dos pensamentos que surgem, sem se apegar a eles. Pode passar, Itamar.
A prática regular visa alcançar um estado de calma e clareza mental. Quais são os benefícios da meditação Zen? Ela ajuda a lidar com a ansiedade, o estresse e muitos outros benefícios para a saúde. Agora tem a meditação de yoga. Ela é integrada nas práticas físicas e respiratórias, e numa das etapas envolve profunda concentração e meditando com a meditação contínua alcança a união com o divino. Ela envolve técnicas de respiração que ajudam a acalmar a mente e preparar o corpo para uma meditação que inclui respiração alternada pelas narinas e a respiração do fogo. Ela é muito usada também pelo Luiz Mário. Ele coloca muito esse tipo de meditação. Ele tem, hoje, né, no sábado, ele apresenta no Seja, 1h da tarde, todo sábado, ele faz uma parte de meditação, e ele coloca esse tipo de meditação também, que ele aprendeu com o professor Hermógenes, né? Ele segue a técnica que a gente ainda vai colocar aqui. Os benefícios da meditação da yoga, além da saúde física, ela contribui para a saúde mental, que inclui a prática na rotina, desde reduzir o estresse, promover o relaxamento, até aumentar a força, a flexibilidade e o equilíbrio. Essa frase também está muito bem. Uma profunda meditação vale mais do que 1000 palavras. E a gente sempre lembra daquela Uma Imagem Vale 1000 Palavras, né? Daquela música, né? If. Mas a gente foi super providencial essa imagem aqui da meditação que vale mais do que 1000 palavras. Muito bom. A gente agora vai passar para 7, né? Estamos no meio, tá, gente? Paciência aí. Paciência aí. Então, quem quiser perguntar, interromper, pode colocar, tá bom? É a meditação ativa, que é perfeita para indivíduos inquietos, envolve movimentos e atividades físicas, como dança, caminhada, ou até mesmo a yoga, para alcançar um estado meditativo. Tem como benefícios a liberação de hormônios, como a dopamina e a serotonina, que são as responsáveis pela sensação de prazer e felicidade, respectivamente. Temos agora a meditação de visualização, que ela é usada muitas e muitas vezes, inclusive em relaxamento também, que envolve a criação de imagens mentais vividas para promover a calma e a concentração. Inclui visualizações de cenários tranquilos ou objetivos pessoais. Aumento da imunidade, alívio da depressão, alívio da insônia, diminuição do estresse e alívio de dores de cabeça e dores crônicas. Essa meditação de visualização é aquela que o Paulinho citou, que o Divaldo faz também, junto com as técnicas da Joana de Ângeles, que é a nossa mentora maravilhosa, psicóloga do astral, né? Tem também a meditação focada, que você escolhe um objeto, um som, ou até mesmo um pensamento específico, e vai se desenvolvendo, né? Você se concentra com esses objetos, pode ser uma vela, pode ser uma frase, ou pode ser uma imagem mental. O objetivo é direcionar toda a sua atenção para esse ponto de foco, afastando distrações.
Os benefícios são diminuição do estresse, da ansiedade, contribui na contribuição do combate a várias doenças, além de fortalecer o sistema nervoso e imunológico. Fala, Celso, pode falar. Grande, Beth. Essa meditação focada pode ser usada também aquela da contagem? Contagem regressiva, 20, 10, tal. É essa? Também. É. Tá. Ela, na verdade, eu estava pensando no que você está falando, eu já estava pensando, a gente percebeu que as nossas meditações, que a Norma usa, que a gente usa, que outras pessoas também, são vários tipos de meditações técnicas numa só. A gente vai unindo tudo, porque no final é uma grande união de meditação. Diferente da técnica. E aí eu coloquei, né? Porque até tinham me feito uma pergunta. Relaxamento ou meditação? E eu falei que vou escrever aqui, o Achain. Qual a diferença do relaxamento para a meditação? Mas na prática é isso. O relaxamento são técnicas, na verdade, coloca. E quando você faz a meditação, não precisa necessariamente usar as técnicas de saúde, você faz todo o roteiro, né? Seja focada, seja de Ho'oponopono, seja de visualização, e você vai colocando tudo na prática. Mas a visualização realmente é super essencial. Assim. Respondi? Sim, claro. Tá. Então, a gente agora vai para 10, né? É isso? A Ho'oponopono, que é uma prática havaiana de reconciliação e perdão, que envolve a repetição de frases como sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grato. Também bastante usada essa técnica de meditação, um maior senso de paz interior, que são os benefícios, liberação de emoções negativas, resolução de conflitos, cura de relacionamentos, melhoria da saúde física e mental, aumento da autoestima e uma conexão mais profunda com o eu interior e o divino. Vamos agora para essa meditação transcendental, que foi assim um assunto que eu tinha colocado um pouco não, bastante, na verdade, bem maior. E acho que já tem vários tipos de meditação, acaba ficando cansativo. Mas a meditação transcendental, ela foi fundada no final da década de 50 por um yogi, né, o Maharishi, que ele é um físico indiano, que foi reconhecido como um dos maiores estudiosos védicos e cientista da consciência. Pouco depois, pode passar, Itamar, por favor. Ele é mestrado, tem mestrado em física na Universidade de Alabama, na Índia. Ele se tornou discípulo do Guru Dev, né, do Brahmananda, e ele é venerado representante sobre a autoridade Veda. Ele ganhou uma sabedoria com esse tipo de meditação, que ele combinou conhecimento de ciência moderna ao conhecimento da milenar, a védica, e compreender profundamente a consciência, tornando esse conhecimento acessível a todas as pessoas. Ele dedicou sua vida a difundir a experiência sem esforço do transcendente, popularizando globalmente a meditação transcendental. Os benefícios são redução do estresse, ansiedade, melhora na qualidade de vida, autocontrole, equilíbrio emocional,
melhora do sono, melhora da concentração, melhora dos relacionamentos, estimulação da inteligência. Antes de passar para a meditação Vipassana, eu queria colocar aqui, ainda sobre a meditação transcendental, não precisa nem voltar, tá bom assim, que dentro dessa meditação transcendental, muitas outras pessoas começaram a estudar, porque colocou ciência, colocou percepção, e as pessoas começaram a estudar. Um deles foi o Deepak Chopra. E lá, que não foi o primeiro livro dele, que eu achei que fosse, um dos livros dele, hoje acho que são 26 que ele tem, mas logo no início, o Deepak Chopra começou a estudar esse assunto, porque ele, na época, ele estava com o pai dele doente. O pai dele teve um câncer, e ele era médico e achou que ele ia conseguir curar o pai apenas com os conhecimentos de medicina. Descobriu que não, ficou muito... abriu um espaço para ele começar a estudar, que não foi o primeiro livro dele, para minha surpresa, porque ele começou a praticar a meditação transcendental. E lá ele cita, numa parte do livro que eu não achei mais o livro, depois essa parte, que as pessoas que meditam na parte da meditação transcendental, quando tem, por exemplo, guerra, muitos tiros, e eles fazem um grupo de meditação, foi comprovado que ali não alcançam, as balas não alcançam, aquela parte é toda protegida. E ele estudou esse assunto porque teve uma comprovação, eles estavam numa área de risco, e naquele, se eu não me engano, são 200 quilômetros, ninguém, em nenhum momento foi atingido. E isso me fez pensar muito no momento agora presente, dessa situação, e fiquei assim, pensando que eles provavelmente não estão meditando, né, a parte toda de lá, que eles fazem tanta oração. Eu tenho um amigo, que é o marido de uma amiga que mora aqui, ele está em Israel, e eles fazem o Shabbat toda sexta-feira, eles são muito, muito religiosos, e eu perguntei para ele assim, você quer participar da gente fazer um grupo de meditação? A gente podia pensar nisso. E ele falou assim, não dá, porque tem um problema enorme de fuso horário, eu tenho que trabalhar e não tenho tempo. E eu fiquei, não só ele, por todo mundo, às vezes, você não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, mas aprendendo as técnicas, a gente fala de saúde. Não é só a saúde física, é a saúde mental, ela entra como uma parte importante na nossa vida. Então, é importante que a gente passe isso para as pessoas, né? Que nunca foi tão necessário a gente meditar, colocar em prática, não só esses conhecimentos que são o mínimo, mas a prática é muito mais importante. A meditação Vipassana, né? Ela é conhecida como meditação da visão clara. Ela significa ver as coisas, visa desenvolver a sabedoria e a percepção profunda da realidade e autoobservação. Tem como objetivos, tem como benefícios eliminar as 3 causas de toda a infelicidade: avidez, aversão e ignorância. Com a prática contínua, a meditação liberta as tensões que se desenvolvem na vida diária, desfazendo os nós criados pelo velho hábito de reagir de forma desequilibrada
as situações agradáveis e desagradáveis. Visa desenvolver a sabedoria e a percepção profunda da realidade e autoobservação. Vamos agora, estamos acabando, gente. Está cansativo? Está muito cansativo? Não, tá não. Tá Não, ótimo. tá não. Tá não. Tá. Temos agora a meditação Samatha, que é uma prática de meditação budista focada na tranquilidade e concentração, que ajuda a acalmar a mente e desenvolver a estabilidade mental, que tem como benefícios acalmar, concentração, unificação, que se caracteriza pela paz interior. Agora temos a meditação Tonglen, que é uma prática tibetana, que eu pessoalmente não conheço, mas ela envolve sentimentos de dores e alívio. E os benefícios dela é exercitar a compaixão para com as pessoas que nos provocam aversão. Não deve ser tão fácil fazer esse tipo de meditação Tonglen, não, eu não conheço. Se alguém conhecer, até quiser colocar como observação, seria interessante aqui. Temos agora a penúltima, está acabando. A meditação Hatha Yoga, que é a do professor Hermógenes. Muitos de nós aqui tivemos a oportunidade de conhecê-lo, que é uma vertente da yoga que prega a melhora do corpo físico e aperfeiçoa a consciência. Ela é uma prática que faz parte da fisiologia da yoga, que, como te falei antes, é uma prática que muito usada, não só na yoga, mas o Luiz Mário usa essa prática na meditação lá do Seja, que é o Centro Espírita Joana de Ângeles. Os benefícios são Hatha Yoga, fortalece o corpo, reduz o estresse, melhora a postura, melhora o sono, reduz a pressão arterial e melhora a saúde cardiovascular. E temos essa última que o Paulinho até perguntou sobre a meditação da Joana de Ângeles, que ela é um meio eficaz para disciplinar a vontade, exercitando a paciência, com que se vencerá a cada dia as tendências inferiores nas quais nos agrilhoamos. Quais são os benefícios da meditação da Joana de Ângeles? Ela dulcifica a aspereza da luta, harmoniza o intelecto com o sentimento e acalma o homem.